Muito bem, espero que você esteja bem. E nesse vídeo nós usaremos dois blocos básicos que foram criados no software Logic Line, versão de demo, um RS gatilhado por nível alto e um outro RS gatilhado por nível alto com sinais de controle de preset e de clear para voltar e raciocinar como o Jack Kilby idealizou, né, o flip-flop JK, em que aquela situação de estado proibido, né, que portanto inviabiliza 25% da capacidade de um flip-flop RS, foi aproveitada pelo Jack Kilby para criar, né, uma nova situação de saída. Vamos lá à ideia que ele teve. Né? Vamos trabalhar essa ideia usando o Logic Line e esses dois circuitos integrados aí que foram criados previamente. Para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pois muito bem, então temos o nosso ambiente do Logic Line, em que nós criamos anteriormente, né, dois circuitos integrados aí, que eu vou utilizar agora. Né? Vou utilizar dois flip-flops RS, sendo que o segundo eu posso forçar a situação de saída inicial, né? Como se fosse uma inicialização de fonte. Né? E seguindo aí a ideia do Jack Kilby, na criação do flip-flop JK, ele resolveu que o primeiro flip-flop iria impor a saída ou a condição de entrada para o segundo. Então, né, a saída Q iria ligada ao set do segundo e do Q barra ao R do segundo. Né? E que os dois flip-flops, né, para poder trabalhar de uma maneira estável, iriam ter, né, um clock. Portanto, vou colocar um sinal de clock aqui, um sinal de relógio aqui. Esse relógio, um relógio estaria invertido em relação ao outro. O relógio está invertido. Por algum motivo eu não estou conseguindo ligar, né? Quando eu aumento o zoom aqui. Parece um problema de um bug. Né? Tá vendo? A ligação ali desaparece. Então, vou utilizar esse circuito, né, numa visualização um pouco menor. Aí. Pode ser algum problema relacionado aí ao vídeo ou à própria versão de demo do Logic Line. Pois muito bem, né? Essa primeira chave eu dei o nome de relógio. Né? Vamos colocar um label aqui, né, para fazer essa identificação. Também, sinal de relógio. Né? Vou colocar uma porta NOT, né, entre bem, coloquei uma porta NOT, né, de tal sorte que quando o relógio, né, estiver habilitando aí o segundo flip-flop para funcionar, como está nesse caso, o primeiro vai estar desabilitado e vice-versa. Né? E nessa situação, né, em que o primeiro flip-flop comanda o segundo, foi dado o nome do primeiro flip-flop de Master. Master é o mestre. E ao segundo flip-flop, um Ctrl+C, Ctrl+V ali, de slave ou escravo. Né? Então, esse flip-flop ficou conhecido como um flip-flop JK, mestre escravo, né, em português, ou master slave, né, em inglês.
E para impor ali as situações de saída, né, para a gente poder monitorar a saída, vou colocar mais duas lâmpadas e vamos fazer ali a interligação, né, dessas duas lâmpadas. Pois bem, vou condicionar aqui o preset, o clear desse segundo flip-flop. Vou usar duas chaves, chamando uma de preset, né, em nível baixo, e a segunda chave de clear aqui também em nível baixo, né? E para tanto, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vamos dar nome aqui aos sinais através de labels, né? Preset aqui em cima, Ctrl C, Ctrl V, o clear, né, aqui embaixo, né? O preset vai ligado no preset desse circuito integrado. Deixa eu puxar um pouco esse fio aqui para não ficar muito bagunçado, né, para que seja visível. E o clear desse circuito integrado, né? Os dois sinais inicialmente vou deixar desligado, né, e eu posso ajustar uma situação de saída, né? Sei lá, dar um clear, e eu consigo impor então uma situação de saída inicial, né? E para completar então essa circuitaria, essa ideia do Jack Kilby, ele agregou ali as portas de entrada, mais duas portas, em que ele ligou as duas novas entradas conhecidas, que ficaram conhecidas então como J e o K. Vamos também copiar os labels aqui, Ctrl C, Ctrl V, mudar o nome desse label para J e o K. Pois bem, então ele integrou, né, o J e o K, as duas portas AND, e o controle dessas portas AND, né, passou a ser feito através do Q e do Q barra do escravo, só que ele bolou uma interligação invertida. Então, a saída do segundo flip-flop vai integrada, né, nessa porta aqui de baixo. Então, vou pôr essa saída aqui integrada a essa porta aqui de baixo. Vou só arrumar esse fio aqui, que a gente possa ver melhor aqui o que está acontecendo, né? E a saída Q barra vai interligada à entrada do J, que é a primeira porta ali superior, né? E essas saídas, então, aqui no S e aqui no R. E com isso, né, quer dizer, dado o JK, e vamos só colocar nome aqui no Q e no Q barra, né? Essa é a lâmpada que representa o Q, a saída aqui, Ctrl C, Ctrl V, que representa o Q barra. Pois muito bem, né? E nessa situação, então, podemos simular aqui, né, as diversas entradas J e K com o relógio, né? Se o relógio aqui, por acaso, né, estiver desligado, né, eu preciso ajustar, né, então, relógio desligado, estou ligando aqui o circuito, eu preciso, né, criar uma situação inicial ou de clear, né, ou se não de preset, né? Bom, vamos imaginar aí uma situação de clear, né, inicial. E, pois bem, né, vamos fazer a ligação, então, imaginar, né, que esse flip-flop aqui está ligado já de uma forma estabilizada, o relógio dele foi para 1. Né? O relógio dele indo para 1, né, a gente vê que essa entrada J e essa entrada K0, né, impõem as duas saídas da AND com 0, e, portanto, né, a saída desse flip-flop aqui não muda, né?
não muda. E o segundo flip-flop, né, passando a funcionar, quando o clock vai para 0. Opa, eu fiz uma bobagem aqui, deixa eu começar de novo. Né? Então, né, todas as situações aqui em 0, né, vou acionar. É que a lógica invertida ela é complicada, né? A gente tem que pensar aqui no sinal de preset de clear, né, ao contrário, pelo menos aqui, né, na hora que nós estamos testando aqui o projeto. Então, né, presetei aqui o flip-flop de saída, né? Presetei o flip-flop de saída, vou deixar, né, presetei o flip-flop de saída, né? Vou imaginar ali que o circuito estabilizou e o clock foi para 1. Né? O clock foi para 1. Nessa situação eu vou tirar o preset, o sinal de preset, os dois estão em 1, né? Eu tenho um 1 e 0 aqui estável na saída. E vamos imaginar uma situação, então, 1 e 0 no JK. Tá? Então, 1 e 0 no JK. 0 e 1. Opa, 0 e 1. Né? Vou imaginar uma situação 0 e 1, só para dar alguma coisa invertida aqui em relação, né? Como eu tenho essas realimentações cruzadas, eu tenho na saída das portas aqui 0 e 1, né? E um 0 e 1 imposto aqui na saída, né? Gerando uma nova situação aqui de entrada para o flip-flop, o segundo flip-flop que a gente chama de escravo. Né? Se eu colocar agora o relógio numa condição de 0, o mestre para de responder, né, para essas duas portas end, ou seja, qualquer mudança de saída e de entrada, e o segundo flip-flop responde, né, com essa entrada 0 e 1. Então, o que deve acontecer é que a saída irá inverter de acordo. Então, a saída inverteu ali de acordo, como vocês podem observar, né? E, portanto, né, a gente poderia dizer, né, com essa condição de 0 e de 1, né, quando eu passei o relógio do 1 para o 0, que o segundo flip-flop está funcionando, a saída se estabeleceu em 0 e 1. Né? E aí, nos novos relógios, a gente vê que a saída não muda mais. Né? Não muda mais se a condição de entrada permanecer. Né? Ou, resumidamente, né, se eu tiver uma entrada 0 e 1, quando o relógio passa, né, da situação 1 para 0, como se fosse uma borda de descida, essa situação 0 e 1 acontece aqui na saída. Tá? E agora a gente vai colocar uma situação invertida. Deixa eu desligar o primeiro flip-flop. Vamos colocar uma situação que eu tenho 1 e 0. Né? Vou ligar o primeiro flip-flop. Né? Então, esse 1 e 0, né, faça essas realimentações, passa aqui para a saída. Né? E quando eu ativo isso, né, eu passo esse relógio aqui para 0, ou eu inativo o primeiro flip-flop, faço o segundo funcionar, essa situação passa para a saída. Né? Ou, resumidamente, né, numa situação aqui 1 e 0, né, quando eu passo o relógio de 1 para 0 nessa montagem, né, a situação de saída inverte. Ela vai continuar assim, né, independente, né, dos novos pulsos de relógio. Então, aquela situação inicial, né, em que o S e o R, né, na tabela de operação eu tenho 0 e 1, com saída 0 e 1, ou 1 e 0, 1 e 0, né, permanece nessa montagem do JK. Né? Se eu tiver aqui 0 e 1, eu vou ter 0 e 1 na saída, 1 e 0, 1 e 0 na saída. Até aí, digamos, nenhuma novidade. Né? A outra situação possível
é quando os dois flip-flops estiverem em 0. Né? Então é fácil observar, né, que nessa condição as duas portas AND vão sempre estar alimentadas com 0 e 0. Então a saída que você tinha anteriormente no mestre vai se manter e no escravo também, né, independente aqui dos sinais de relógio. Nessa situação eu tinha 1 e 0, vai se manter em 1 e 0. Vamos forçar agora uma situação diferente, né, 0 e 1. Esse 0 e 1 passou para a saída. Né, e se eu colocar esse sinal em 0, né, independente aqui agora do sinal de relógio estar variando, eu fico com a mesma situação de saída. Ou seja, né, o 0 e 0 no JK mantém a saída anterior, assim como a gente tinha no 7 e no reset. Né? Um RS igual a 0 mantinha a saída anterior. Né? E aí no RS, se você lembrar, a última possibilidade seria colocar o SUR igual a 1. Né? E é isso que vai diferenciar essa montagem do JK. Se a gente colocar o R e o K, desculpa, o J e o K em 1, né, face a essa realimentação, né, veja que eu vou ter uma inversão aqui. Né? Se esse Q barra estiver aqui energizado, ou em 1, né, ele vai gerar um S novo igual a 1. E esse 0, né, gera um R novo a 0. Então, se eu ativar o clock, né, essa situação vem para a saída, e quando eu passar o clock de 1 para 0, eu criei uma inversão na saída. Né? Essa inversão, né, energiza agora o R em 1, o S fica em 0. Quando eu jogo o clock para 1, eu passo isso para a saída do primeiro flip-flop, e o clock para 0, eu passo para o segundo flip-flop. Ou seja, a cada borda de descida do sinal de relógio, quando eu tenho J e K em 1, né, a gente observa que a saída inverte. Né? Então, com essa montagem, o Sr. Jack Kilby ele conseguiu, né, um novo flip-flop, né, um flip-flop em que a situação 1 e 1, que era inaproveitado ali no flip-flop RS, que era um estado proibido, agora gera uma nova situação em que a saída passa a ser igual à saída anterior, só que negada. Né? Ela fica simplesmente invertendo. Isso a gente pode simplesmente sumarizar aqui numa planilha Excel com uma nova tabela de operação. Muito bem. Com a nova tabela de operação, colocarei aqui tabela de operação no flip-flop JK Master Slave ou mestre escravo. Né? Se a gente colocar o J aqui, o K, né? O nosso Q, N mais 1, né? Que é a próxima saída, representa a próxima saída, e o Q negado N mais 1. Né? Então, vamos só formatar aqui essas células, né? Deixar isso mais agradável para a nossa vista. Vamos centralizar aqui. Centralizar. E fazer um preenchimento, né, prévio da planilha. E aqui vou colocar então as 4 situações que a gente verificou. Né? 0 e 1, 1 e 0. Opa, 0 e 1 não, 0 e 0. Vamos fazer a contagem na ordem certa, né? 0 e 1, 1, 0 e o 1, 1. Né? Nessa situação em que eu tenho JK em 0, né? Independente do sinal de relógio, que aliás esqueci de colocar, vamos colocar então mais uma coluna com o sinal de relógio aqui, o clock. Então poderia dizer aqui, ó, independente do sinal de relógio, né?
sendo que o X é o don't care. Don't care ou tanto faz, né? A saída fica igual à saída anterior. Então, para isso, eu simplesmente vou escrever dessa maneira aqui. Tá? Agora, quando o clock é 0 e 1, quando eu tenho aqui a borda de descida, né, eu vou colocar aqui como a transição do sinal de 1 para 0, né, ou simplesmente aquela setinha para baixo, né, eu vou ter uma situação 0 e 1 na saída. Né. 1, 0, na mesma condição, né, na borda de descida, eu vou ter a condição 1, 0 na saída. E o 1, né, que foi a nova situação então que o Jack Kilby criou com esse circuito Master Slave, eu vou ter uma situação em que essa entrada anterior vai ficar se invertendo. Né? Então aqui na verdade eu vou ter o Q barra anterior e aqui eu vou ter o Q. Né? Então eu fico comutando ali de 1 para o 0, eu fico fazendo uma inversão. Ele criou uma situação mais, digamos assim, divertida, mais útil para a saída. Né? Mais útil para a saída. Está aqui então apresentado, né, a tabela de operação e o circuito, né, do flip-flop RS, né, montado agora numa configuração Master Slave. Né. E de novo, como eu dei nome a cada uma das entradas e saídas, a gente poderia até criar, né, um novo circuito aqui integrado. Vou criar um novo circuito integrado em que eu vou chamar de flip-flop JK Master Slave. Posso criar esse novo empacotamento. Pois muito bem. Nesta sessão vamos ficar por aqui. Então veja, a partir do flip-flop RS associado, né, a saída do primeiro impõe a saída do segundo e a gente tem uma situação de clock invertido e uma realimentação nova, né, do Q e do Q barra com J e K ali estimulando o primeiro RS. O Jack Kilby criou, né, esse novo flip-flop em que aquela situação proibida, né, anteriormente do RS passa a ser uma situação bem interessante em que eu faço o clock alternar, né, o circuito de relógio alternar entre 1 e 0, né, ou 0 e 1 ficar se alternando quando o JK estiver em 1. Né. E esse flip-flop, então, ele pode ser utilizado para outras montagens interessantes, né, que nós veremos aí a seguir. Né. Muito obrigado por enquanto.